Dando continuidade às doenças transmitidas por alimentos, vamos tratar nessa aula sobre bactérias gram-negativas. Então, o objetivo será conhecer as características das principais DTAs causadas por bactérias gram-negativas. Vamos começar com a Campylobacter. É uma bactéria pertencente à família Campylobacteriaceae e possui 16 espécies, 6 subespécies e 2 biovacs, sendo que as espécies mais comumente associadas às DTAs são a Campylobacter jejuni, Campylobacter coli e Campylobacter lá. A característica da Campylobacter é por ser visualmente observado por microscopia, finos bastonetes, né, que pode ter uma variação aí do tamanho, do diâmetro maior desse bastonete, de 0,9 micrômetros até 5 micrômetros. E uma característica interessante é que, quando as células são de culturas jovens, elas possuem morfologia como asa de gaivota, seria uma leve curvatura desse bastonete. Já as culturas antigas vão adquirir morfologia cocóide e normalmente são de difícil cultivação em laboratório. A Campylobacter é um gênero, né, de microaerófilos que vão requerer de 3 a 5% de oxigênio e teor de 2 a 10% de dióxido de carbono. A temperatura ótima de crescimento da Campylobacter é de 42 a 46 graus Celsius, sendo que a mínima é de 30 graus Celsius. Então, há uma preocupação de desenvolvimento da Campylobacter justamente em produtos que ficam armazenados em temperaturas elevadas e que não têm passado por tratamentos térmicos eficientes. Então, produtos armazenados em temperatura ambiente ou de refrigeração, não há uma preocupação pela Campylobacter, pois abaixo de 30 graus Celsius ela não teria condições para se desenvolver. Mas uma vez desenvolvida naquele alimento, ela pode causar a doença. As suas células também possuem flagelos, né, um flagelo único polar, por isso que elas são móveis, e são bactérias não esporuladas. Bom, a Campylobacter é um gênero que é considerado comensal em bovinos, suínos e pássaros, ou seja, ela está ali convivendo mutuamente com esses animais sem causar doença nos mesmos. A Campylobacter jejuni ela é predominante em aves e, respectivamente, a Campylobacter coli em suínos e pássaros, nessa ordem. Campylobacter coli e Campylobacter larva, desculpa. Ela também pode estar presente na água, né? Então também pode ser veiculado por água contaminada. E a sua origem alimentar também está principalmente associada em alimentos de origem animal. Os frangos são as maiores fontes potenciais, justamente por conta de uma manipulação inadequada e tratamento térmico ineficiente. O período de incubação dessa bactéria no organismo humano vai variar de 2 a 5 dias, e os sintomas serão desde dor abdominal, diarreia líquida, algumas vezes com sangue, febre, indisposição e vômito, mas pode ocasionar sintomas crônicos, principalmente após um período de sintomas agudos, que aí seria de 1 a 3 semanas após sintomas gastrointestinais. E esses sintomas seriam colite, a evolução da doença para a síndrome de Guillain-Barré. Essa doença ela é muito drástica, perigosa, justamente porque é um distúrbio autoimune do sistema nervoso periférico e pode provocar a paralisia neuromuscular, principalmente dos membros inferiores e superiores. O mecanismo de ação da Campylobacter praticamente há necessidade de colonização, né, no caso específico da Campylobacter jejuni, que ela vai colonizar o íleo e o colo intestinal, e a partir dessa colonização e adesão na parede intestinal, ela irá interferir justamente na absorção de nutrientes pelas células epiteliais. Além disso, num processo mais crônico, uma evolução crônica da doença, ela pode fazer a invasão celular, produzir toxinas, citoletais, e também continuar esse processo de invasão e invadir a lâmina própria, que seria aquela região logo abaixo do tecido epitelial do intestino. E quando ela atinge a lâmina própria, aí há o problema, né, dela justamente atingir o sistema circulatório e o sistema linfático, o que pode então passar para o estágio crônico da doença, chegando à síndrome de Guillain-Barré.
As toxinas produzidas pelo Campylobacter pode ser do tipo de enterotoxina termosensível, ela é uma toxina semelhante à toxina do cólera, reage com os anticorpos justamente da toxina do cólera, e também ela pode ser homóloga da toxina termosensível de E. coli. E já foi provado que ela causou aumento das células de ovário em hamster chinês, então poderia ter uma associação com a indução de células cancerígenas. Ela também produz a toxina extensora citoletal, que vai provocar alteração do citoesqueleto dentro das células, causando uma elongação e distinção. E isso, causando essa deformação celular, ela pode provocar a diarreia. No entanto, essa toxina é destruída por aquecimento a 70 graus Celsius por 15 minutos ou por tripsina. Também ela produz Campylobacter citotoxinas proteicas que não são neutralizadas pelos anticorpos para a toxina do cólera. Então, seria um terceiro tipo de toxinas produzidas pela Campylobacter. A dose infectante da Campylobacter para causar a doença é de 1.000 células. Ela é sensível à secagem e é destruída por cocção de a 55, 60 graus Celsius por vários minutos. Então, assim, é fácil conseguir a destruição da Campylobacter por tratamentos termos eficientes. Então, garantindo uma pasteurização e esterilização, atendendo a todos os parâmetros, né, de tempo e temperatura. Também processos higiênicos para evitar a contaminação, né, durante o abate, processamento, prevenção da contaminação cruzada, as boas práticas de higiene pessoal e também o tratamento da água a ser utilizada na indústria. Praticamente, as medidas de controle vão se repetir para todos os tipos de contaminação dos alimentos por micro-organismos patogênicos. Um outro micro-organismo que também é muito preocupante em alimentos e conhecido popularmente é a salmonela, que pertence à família da Enterobacteriaceae. A salmonela é um gênero, né, que é composto por bactérias de Pasteuromyces gram-negativa, é anaeróbia facultativa, não tem a capacidade de formar esporos e a maioria das espécies possui flagelos periclíticos, portanto são móveis. As espécies, elas fermentam a glicose com produção de Cas e a maioria é incapaz de utilizar a lactose e a sacarose, com exceção de algumas linhagens atípicas. A temperatura ótima de crescimento é de 38 graus Celsius, mas ela é capaz de se multiplicar mesmo em condições de refrigeração, a mínima de 5 graus Celsius. Mas é destruída facilmente, né? Vai para 60 graus Celsius por 15 a 20 minutos. Também ela possui uma ampla faixa de pH e ela pode se desenvolver, né, de 4 a 9, mas o pH mais favorável é um pH neutro, igual a 7. Não suporta concentrações salinas acima de 9% e o nitrito é inibitório. E ela é muito associada principalmente a produtos de origem animal, né, ovos, frango, carnes, leites, mas também de origem vegetal, sendo até encontrada em chocolate, né, amendoim, coco e também peixes e frutos do mar. Bom, na verdade a salmonela, ultimamente a microbiologia ela tem aceito duas espécies de salmonela, a salmonela entérica e a salmonela Boncour. Algumas décadas atrás eram considerados diversos sorotipos como espécies de salmonela, mas encontrou-se um consenso de que se tem apenas essas duas espécies. Então, todas as diferenciações seriam sorotipos. Então, dentro da salmonela entérica, por exemplo, temos a salmonela entérica, Soropartia fimurum, né? E aí, o que acontece? Todos os sorovários de salmonela são considerados patógenos aos humanos, apesar de somente 200 sorovários terem sido associados com doenças. Por quê? Justamente pelo grau de risco, né, de um sorovar causar uma patogenicidade grave ao humano. Então, assim, convencionalmente, considera-se como todos os sorovários de salmonela como patógenos capazes de causar doença nos humanos. Essa questão da nomenclatura, né, o sorovar tifimurium, observe que ele não está em itálico, ele é justamente para indicar, né, esse tipo de essa variação no salmonela, mas normalmente ele está associado, primeiro, aos locais onde foi feito o primeiro isolamento. Então, ele pode receber, por exemplo, o nome da cidade onde aconteceu aquele surto e isolou aquele primeiro sorovar, como, por exemplo, a salmonela Dublin ou a salmonela Heidelberg, né? Ou em razão do tipo da doença que esse sorovar causa,
como no caso da Salmonella typhi, que é causadora da febre tifoide em humanos, a Salmonella typhimurium, que é causadora de febre tifoide em camundongos e também é considerada a salmonelose comum, né? E a Salmonella enteritidis, que está relacionada ao ovo, mas não à carne de frango. Então, essa diferenciação, né, que nem do sorovários tipo Typhimurium enteritidis, a grafia dela é diferente porque não é a espécie, mas sim o sorovário, né? E como que se faz essa diferenciação de sorovários? Porque normalmente acontece sempre dentro da Salmonella entérica, né? A espécie Salmonella entérica. Usa-se principalmente os antígenos do tipo O, que seria o somático encontrado na camada de LPS, da membrana externa da parede celular, o antígeno H, que é encontrado no flagelo, e o antígeno VI, que é um antígeno encontrado na cápsula da salmonela, né? Então, todos esses antígenos são produtores de anticorpos e a cada um antígeno novo encontrado se distingue, né, um sorovar diferenciado. A dose infectante da salmonela, em geral, é de 10 a 15 bactérias, mas pode variar desde 20 células até 10 a 6. A salmonela não tolera o pH baixo do estômago. No entanto, por que ela consegue passar pela barreira química do estômago? Justamente por ela estar presente no alimento e estar envolvida por lipídios, por proteínas, e acaba protegendo essa célula e ela passa intacta para o intestino, onde ela causará doença. A virulência da salmonela, ela pode ser comparada, né, se tinha uma virulência elevada, justamente porque uma dose infectante de 10 células, né, intravenosa pode matar um camundongo, tá? Os sintomas da salmonela não tifoide, né, que seria a causadora dessas salmoneloses mais comuns, em tempo de incubação vai variar de 6 a 48 horas, e no caso de salmonela typhi ou salmonela paratyphi, né, que seria um outro sorovar também causador da febre tifoide, pode variar de 7 a 28 dias de incubação. E aí ela começa a apresentar os sintomas a partir dessa incubação. Então, no caso da salmonela não tifoide, os sintomas são dor abdominal, fezes com sangue, calafrios, desidratação, diarreia, exaustão, febre, cefaleia e algumas vezes vômito. Já numa evolução da doença, né, passando para sintomas crônicos, ela pode ser causadora de artrite reativa e a síndrome de Reiter, e aí esses sintomas crônicos eles iriam aparecer de 3 a 4 semanas após os sintomas agudos. Então, nesse caso, já exemplifica que dificilmente a pessoa associaria esses sintomas crônicos com um evento de gastroenterite ocorrido há praticamente, né, mais de 20 dias atrás. Mas, justamente por conta de uma contaminação veiculada a alimento, vai causar doenças muito mais graves. O mecanismo de ação da salmonela. Elas invadem as células do baixo trato intestinal, então seria a porção mais final do intestino delgado. Elas induzem rearranjos de actina, né, nessas células epiteliais e vai provocar, né, induzir a formação de pseudófitos. Então, esses pseudófitos seriam as próprias microvelocidades das células que vão envolver a célula de salmonela e trazer para o interior celular. E aí ela vai provocar uma alteração na aparência da superfície da célula do hospedeiro, que ela tem uma aparência tipo onda, por isso que se diz o efeito Ruffle, né? A salmonela, ela evita ainda a fusão lisossomal, que seria um mecanismo de defesa da célula, e ela vai permanecer no bacilo, né, onde é formado, só que ela impede que os lisossomos se liguem ao bacilo para poder descarregar as enzimas que degradariam a célula, então elas permanecem intactas. E dentro desse bacilo que ela vai se multiplicar e matar as células hospedeiro. Em casos de salmonelose comuns, a enfermidade costuma ser autolimitada, ou seja, o próprio indivíduo consegue se refazer da doença e pode persistir de 4 a 7 dias. No entanto, a salmonela ela vai permanecer, né, vai persistir nas fezes desse indivíduo por até 3 meses. E em torno de 1% dos casos, os portadores eles se tornam crônicos, ou seja, eles sempre irão secretar células de salmonela. Em crianças, né, a estimativa que sejam secretadas de 10 a 7 células por grama de fezes durante o período de convalescência. E isso traz, então, um alto risco de contaminação,
né, do ambiente e principalmente se não houver saneamento básico. No caso específico da febre tifoide, né, que ela pode ser causada aí pela Salmonella typhi ou a Salmonella paratyphi, ela irá provocar febre, mal-estar, cefaleia, dor abdominal, dores no corpo e diarreia. Ela provoca uma resposta inflamatória local durante a invasão da mucosa e a taxa de fatalidade, né, causadas por essas bactérias chega a 10%, enquanto que outras salmoneloses é de 1%. Então, muito maior a virulência no caso da febre tifoide. A contaminação, né? Os pástidos são considerados reservatórios naturais de salmonela e com isso pode acontecer a contaminação da casca dos ovos e a contaminação da gema, ela vai acontecer quando o animal, né, no caso a ave, ela está contaminada, ela está portadora dessa doença, né? Ela está num processo infeccioso. Então essa infecção ocorre no modo transovariano. E os ovos não fecundados resultam em produtos derivados contaminados e os ovos fecundados resultam em aves com infecção sistêmica, ou seja, que elas apresentarão uma carcaça contaminada, né? O tratamento, o controle, basicamente, é ter um tratamento térmico adequado, seja por pasteurização e esterilização, manter o alimento sob refrigeração, principalmente a prevenção da contaminação cruzada, higiene pessoal adequada e processo de tratamento de água e esgoto eficaz. E aí uma outra bactéria também, uma virulência muito parecida com a salmonella é a Shigella, que também pertence à mesma família da Enterobacteriaceae. A Shigella, né, nós temos as espécies Shigella dysentery, Shigella flexner, Shigella boindi e Shigella sonnei. Os sorovários A, B, C e D são respectivamente essas espécies. São bacilos não esporulados e a dose infectante também é muito baixa, variando de 10 a 10 a segundo. E pode acontecer por contato direto ou indireto com material fecal de indivíduos infectados. O início dos sintomas pode variar de 12 a 96 horas, sendo que pode acontecer de até uma semana, né, no caso da Shigella dysentery. Os sintomas são dores, cólicas abdominais, diarreia, febre, vômito, fezes com sangue, pus ou muco. Ela tem como característica a necessidade de colonizar o colo intestinal. E aí, no mecanismo de ação, né, após essa adesão ao epitélio do intestino grosso, ela irá invadir, e uma característica da Shigella é se multiplicar dentro das células epiteliais, mas avançar essa contaminação nas células por um movimento lateral, ou seja, ela vai infectando de célula a célula, né, passando de uma célula para outra, né, para as células adjacentes. E aí, num processo mais avançado de infeccioso, ela pode atingir a lâmina própria. Por isso que ela vai causar como sintomas a presença de sangue e muco nas fezes, justamente por causa desse processo de inflamação intensa nessa região do tecido epitelial. Bom, ela também é produtora de toxina, que é chamada cigadoxina, é uma exotoxina, ou seja, ela produz e libera essa toxina, né, para fora da célula. E essa toxina, ela vai se ligar primeiramente à superfície das células de mamíferos, e aí vai ocorrer uma endocitose, ou seja, nesse processo de endocitose, a subimunidade de ala é removida e ativada, e vai interferir na síntese de proteínas dentro da célula. E também a Shigella é produtora de uma CLDT, é uma toxina distentora citoletal, ou seja, que ela é letal para a célula, né? Bom, e aí, seguindo, nós vamos falar das Escherichia coli. Por que Escherichia coli patogênicas? Porque elas foram divididas, né, em diversos grupos, diferentes grupos, justamente por conta dos sorovários que apresentam características das doenças muito semelhantes. Então, a Escherichia coli, né, uma espécie que pertence à família Enterobacteriaceae, ela é anaeróbia facultativa, não é esporulada, é tipo bacilos. Então, as linhagens diferentes elas foram agrupadas com base nos sintomas clínicos, nas doses infectantes e nos mecanismos de patogenicidade. Então, a primeira a ser comentada, né, a Escherichia coli enterohemorrágica, por isso que ela recebe essa sigla, EHEC, né, enterohemorrágica Escherichia coli. Os principais sorovários, né, que são agrupados aí, representantes desse grupo de enterohemorrágica, são os sorovários O157H7,
O26, H11, a O111NN. O que acontece? O que são essas siglas, né? OH? É justamente aqueles sorotipos, né? Conforme se descobre o novo sorotipo, se for em relação ao antígeno O, que está presente no lipopolissacarídeo da membrana externa, né? Dessa parede celular, a cada sorotipo vai aumentando o número. Então, quer dizer que o O157 é o sorotipo 157, na vez 157 descoberto. E quando ele associa, além do sorotipo O157, nesse sorovar, também tem o sorotipo tipo H7. Então, nessa conjunção dos dois sorotipos, tá? Então, o O é do polissacarídeo O e o H do flagelar. Então, a contaminação de origem alimentar, e pode ser diversos tipos de alimentos associados com esse tipo de contaminação, e o início dos sintomas varia de 1 a 2 dias. Ela causa principalmente diarreia, dores abdominais, febre e letargia. Ela pode evoluir para os sintomas mais crônicos, né? Que aí entraria a síndrome hemolítica urêmica, a doença crônica nos rins, né? Ela vai afetar todo o sistema de secreção. E também a púrpura trombótica trombocitopênica, TTP. Nós vamos comentar um pouquinho mais sobre essas doenças. Ela também é produtora de uma xigadoxina, mas no caso é uma toxina parecida com a da Shigella, né? E aí é chamada de STEC, então a xigadoxina do tipo E. coli. E no caso dos bovinos, eles não possuem esse receptor para xigadoxina. Então, a O157H7 ela pode permanecer nesses animais sem causar doença. E aí os animais estão contaminados e pode, então, veicular essa bactéria que causa, né, ela é bastante patogênica e pode veicular para a contaminação. Tá? Ela é tolerante ao pH estomacal, a dose infectante varia de 10 a 100 Celsius, ela multiplica-se pouco, não se multiplica a 44 graus Celsius, então isso dificulta, né, a detecção da EREC pela metodologia tradicional de determinação de coliformes fecais e o mecanismo de ação, né? Então, no intestino, a multiplicação da O157H7 vai produzir grande quantidade de toxina, que pode ser essas SLT1, 2, 2T e 2E, tá? Desculpa ali, tá? E um I maiúsculo e um minúsculo. A toxina, ela destrói as células intestinais e aí essas células mortas, elas vão se acumular. E aí quando elas vão passar pelo sistema secretório, né, o sistema dos rins, essas células mortas acabam bloqueando os alvéolos dos rins e por isso que vai causar a síndrome urêmica, né, sistêmica. E aí, essas células mortas também podem provocar a trombose trombocitopênica. O que é? Que se as plaquetas sanguíneas elas vão envolver os órgãos internos, causando danos tanto nos rins como no sistema nervoso central. É como se fosse uma trombose interna no indivíduo, tá? Tudo isso por quê? Porque é uma Escherichia coli que vai invadir a lâmina própria, vai chegar à corrente sanguínea e vai, né, alastrar por todo o organismo, atingindo principalmente os rins e essa questão aí da trombose trombocitopênica, tá? Bom, outro tipo de E. coli é chamado de enterotoxigênica, a ETEC. Ela também tem origem alimentar de alimentos com alta contaminação por conteúdo fecal, tá? Principalmente alimentos que foram contaminados com água, contaminados por esgoto humano, né, ou manipuladores infectados. O início dos sintomas vai ser de 24 horas, né? Pode ser desde uma diarreia aquosa, câimbras abdominais, febre, náuseas e letargia. Então, para causar essa doença, há necessidade de uma dose infectante muito alta, de 10 a oitava, 10 a nona Celsius. O mecanismo de ação, né, como o nome diz, é enterotoxigênica, porque ela produz toxinas e vai ser uma infecção muito semelhante ao Vibrio cholerae, que é o cólera, tá? Então, ela se adere à mucosa do intestino delgado e produz sintomas sem invadi-lo. Então, aí a gente já começa a observar a primeira diferença da interhemorrágica. A interhemorrágica, ela invade, porque ela vai chegar à lâmina própria, por isso que ela causa hemorragia. Já a enterotoxigênica, ela não causa hemorragia, ela apenas vai colonizar o intestino e produzir toxinas.
Essas toxinas podem ser do tipo termosensível, LT, que é tipo do cólera, ou a toxina termoestável, ou seja, que ela se mantém ativa mesmo após tratamento térmico a 100 graus Celsius por 30 minutos. Outro grupo de Escherichia coli enteroinvasiva. Ela é de origem alimentar também, por alimentos contaminados por fezes humanos ou água contaminada, ou carne crua, né, ou leite não pasteurizado. O início dos sintomas vai variar de 12 a 72 horas e pode ser câimbras abdominais, vômito, febre, calafrios e letargia generalizada. Ela pode ser indistinguível de dissenteria provocada pela Shigella. Por quê? Porque ela recebe esse nome de invasiva justamente porque ela também se espalha lateralmente pelas células, tá? E aí fica difícil fazer a distinção dela da E. coli com a Shigella. O que vai diferenciar principalmente? Porque a E. coli interinvasiva, ela não produz cigatoxina, então ela não causa síndrome hemolítica urêmica que a Shigella causa, tá? E aí nós temos a E. coli enteropatogênica, também aí alimentos, né, principalmente alimentos de origem animal, contaminados por fezes. Por isso, esses sintomas acabam sendo um pouco desconhecidos, né? Os sintomas são de vômitos, febre, diarreia, conteúdo muco. E nesse caso, é uma doença principalmente associada a crianças. As crianças são as mais propícias. E isso que também vai fazer uma diferenciação desse grupo de E. coli, as enteropatogênicas. Elas provocam, né, uma colonização das microvelocidades, e as microvelocidades elas deixam de existir. E aí elas vão provocar uma formação nas células epiteliais que é tipo um pedestal. Tá? Então, por isso que as microvelocidades elas ficam inexistentes e isso diminui a capacidade de absorção de nutrientes pelo intestino. E aí vai levando a uma situação que a criança ela não consegue absorver nutrientes, ela está com diarreia, está perdendo líquido, né, porque ela vai induzir justamente um efluxo de íons de cloreto, e aí ela vai entrar no sistema de desidratação muito intenso, e o que causa a morte do indivíduo, tá? E além disso, ela também, além de interferir toda nessa questão de reabilitação do indivíduo, ela também vai impedir o sistema imunológico de atuar, porque ela impede, ela bloqueia a fagocitose pela célula hospedeira. A E. coli interagregativa, ela recebe esse nome, né, e a gente são poucos dados ainda sobre esse grupo de E. coli, porque ela causa diarreia aquosa persistente, em crianças também pode durar até mais de 14 dias, mas ela é assim, agrupada, né, como interagregativa, justamente porque ela vai se agregando, formando fileiras, né, que pode ser do tipo paralelas ou em lâminas no tecido epitelial. Então ela é semelhante à ETEC, né, a enterotoxigênica, mas ela não é invasiva e produz uma toxina ST e uma toxina do tipo hemolítica. E aí também temos o grupo das E. coli difusamente acessível, né? Então, ela vai estar sendo agrupada justamente pela essa capacidade dela se aderir às células epiteliais de forma difusa, ou seja, ela vai se difundindo, né, pelas células epiteliais e as células vão envolvendo essas E. coli, tá? E ela está muito associada com diarreia, mas não são estudos ainda de forma consistente para poder fazer essas associações. Nessa figura fica mais claro o mecanismo de ação de cada uma delas. Então, a EPEC, a enteropatogênica, ela tem como principal característica a formação desse pedestal. A EREC dela também destrói as microvelocidades, mas a principal característica dela é de produzir uma toxina, né? E também de passar pelas células epiteliais e invadir a lâmina própria. A ETEC, que é a enterotoxigênica, que produz as toxinas ST e LT. A enteroagregativa, né? Que ela forma essas fileiras ou essas lâminas na camada epitelial do intestino. A enteroinvasiva, né, que ela tem essa capacidade de invadir lateralmente, que é uma mecanismo de ação muito semelhante à Shigella, e a difusamente agregativa, né, ou aderida, difusa. Então, ela induz as microvelocidades a
a difundir essa bactéria aí entre as microvilosidades. Tá?